De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio antes deste clássico Grenal, deste sábado, 8h30 da noite no estádio Beira-Rio. Eu tenho informações dos bastidores de reuniões que aconteceram e um vestiário que está sendo cobrado antes do clássico. E também a gente vai falar sobre Arthur. Tenho novos desdobramentos, novas informações exclusivas para trazer sobre esse assunto aqui no canal e sobre a conversa com a Juventus. Tem uma previsão de quando isso deve acontecer. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o like no vídeo. Isso é muito importante, né, para o crescimento do canal. A gente retomou o canal nesse ano de 2026 e já estamos aí com um crescimento bastante interessante, né? Quase 24 mil inscritos. E a gente pode chegar lá, se você se inscrever, ativar o sininho, mas se der o like já é importante porque manda o vídeo para mais gente dentro da plataforma, dentro do YouTube. E isso já é bastante legal, beleza? Vamos começar esse conteúdo aqui falando sobre o pré-Grenal, tá? Porque tem uma questão bastante importante do Grenal, que é esse momento de pressão em cima do técnico Luis Castro. Eu não sei qual é a tua opinião, já peço que deixe aqui antes desse clássico, né? Você está confiando no trabalho do Luis Castro ainda? Acha que ele tem que ser demitido? Que lado que você tá nessa balança aí? Fato é que o Grêmio já decidiu que não vai demitir o Luis Castro antes do Grenal. E mais do que isso, a direção garante que independente do resultado do Grenal, o Luis Castro não vai ser demitido, tá? Pelo menos esse é o discurso que eu e vários outros colegas repórteres ouvimos da direção gremista. Eu particularmente ouvi de 2 pessoas do Grêmio. Então, eu digo isso porque é o que, claro que as fontes oficiais querem passar, mas eu já vivi momentos em que perguntei para dirigente sobre isso e a resposta não foi essa de não tem nenhuma chance de cair, como foi agora. É assim, vamos ver, é jogo a jogo, sabe como é que é, não dá para falar nesse momento, sabe? Respostas bem mais evasivas. A direção do Grêmio está garantindo que o Luis Castro não cai depois do Grenal, independentemente do resultado. Mas isto não significa que não houve cobrança. Houve uma reunião nas últimas horas entre o presidente Eudorico Roman, o técnico Luis Castro, comissão técnica e o departamento de futebol. Nessa reunião foram colocados vários pontos. Uma avaliação sobre o elenco, uma avaliação do trabalho do Luis Castro, o que a direção entende que pode ser o problema, o que é aquele pré-diagnóstico, né, que a direção falou depois do jogo contra o City Torque, que já era uma ideia de problema, né, do que passa hoje no ambiente do Grêmio, o que o Luis Castro tem de impressão do momento. Existe um relato, tá, de que o Luis Castro tá um pouco frustrado porque ele trabalha no dia a dia e a direção reconhece isso e as coisas não estão acontecendo no campo. Então também tem um quê de frustração no trabalho do Luis Castro, do próprio técnico Luis Castro, porque ele entende que o time devia estar jogando mais, né? E esses 2 últimos jogos ligaram um alerta assim em luzes piscantes, em neon, na arena e no CT Luiz Carvalho para que o Grêmio mude de rota nesse momento, no sentido de correção do trabalho, tá? Não estou falando aqui de mudança de treinador, porque acabei de mencionar o que é dito pela direção. Bom, além disso, tá? Essa reunião, ela teve como tom um fortalecimento do trabalho do Luis Castro. Essa reunião teve cobrança, teve pontos de, olha, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo, tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. O Luis Castro disse, olha, realmente isso aqui tem que melhorar, isso aqui eu acho que acontece por tal motivo, né? Foi uma, não vou chamar de lavação de roupa, porque daí parece que está todo mundo se xingando e tudo mais. Mas, cartas na mesa, todo mundo colocou os seus pontos de vista. E, ao fim dessa reunião, o saldo é de um Luis Castro fortalecido. Respaldo ao trabalho do treinador vindo da direção. E isso também ecoa a partir do momento em que há uma segunda reunião que também aconteceu, que foi uma cobrança, comissão técnica, direção, ao grupo de jogadores. Vocês se lembram que há algumas semanas, meses, no início do trabalho do Luis Castro, houve uma informação, né, a gente conseguiu apurar uma informação de que a direção desceu no vestiário e disse, olha, quem não tiver comprometido com o projeto do Grêmio pode avisar, a gente encontra um clube, a gente faz um negócio, porque o técnico é esse, as ideias são estas e vocês têm que se adequar.
o time vai ter que jogar como quer o Luiz Castro. A gente dá o tempo, a gente entende que pode ter oscilação, mas a cobrança é para que os jogadores não frochem a mão, não larguem do projeto. E nesse momento não é que o Grêmio tenha chegado a esse diagnóstico, tá? Mas o Grêmio reforçou essa ideia de que tem que haver uma compreensão das ideias do Luiz Castro, que o elenco tem que entregar mais, que os jogadores podem fazer mais. E isso, de certa forma, também é algo que, partindo das lideranças do Grêmio, também é um fato assimilado, tá? Os principais jogadores do Grêmio hoje também entendem isso, eles também entendem que o Grêmio deixou muito a desejar nos 2 últimos jogos e precisa dar uma resposta diferente já nesse clássico Grenal. Bom, sobre esse pré-Grenal, sobre esse ambiente era isso, tá? Em termos de escalação, eu não acredito numa mudança muito drástica. Eu apostaria aí, se for apostar numa mudança e não tenho uma informação checada para bater o martelo aqui, mas estou atrás, de que no máximo o Nardoni vai ser titular na vaga do Monsalve. E até apostaria minhas fichas nisso, tá? Mas provável escalação é assim que eu vou tratar nesse momento, nesse conteúdo aqui. O Everton, Pavon, Gustavo Martins, Vieri e o Pedro Gabriel, Noriega, Arthur e Nardoni, pode ser o Monsalve na vaga do Nardoni, a Musa e a Namorado e o Carlos Vinícius. Para fechar esse vídeo aqui e encaminhar com vocês um assunto super importante, e as informações que eu vou trazer agora são bastante importantes também. Então, prestem atenção a partir de agora também nesse assunto, tá? No assunto Arthur. Vocês estão sabendo já, né? E para quem não sabe eu digo aqui, que a Gazzetta dello Sport, o jornal italiano, o principal jornal italiano, fez uma matéria dando uma acompanhada, dando uma atualizada sobre os jogadores que estão emprestados pela Juventus para vários clubes, entre eles, obviamente, o Arthur. E aí, lá no fim do texto, o Fábio Russo, que é o jornalista italiano que fez essa matéria, ele coloca a informação de que o preço do Arthur no mercado, o valor dele no mercado é de 6,5 milhões de euros. Primeiro eu vou explicar isso para vocês e dou os detalhes aqui, as informações exclusivas, tá? Esse valor, ele saiu de dentro da Juventus, tá? Porque eu vi outros repórteres também trabalhando com esse recorte, com essa informação de 6,5 de euros, tá? Mas isto não significa, pelo que eu apurei, que é o valor final que a Juventus está pedindo pelo Arthur. Porque existe uma previsão orçamentária que os clubes têm que fazer, e na Europa isso é muito cobrado, tá? Eu não tenho informação de que isso esteja num documento oficial, tá? Mas é uma previsão da Juventus num número médio, assim, do Arthur. Por quê? Quando os clubes vão fechar uma temporada na Europa, eles precisam dizer, olha, esse cara aqui, ele tá valendo 6,5 de euros, e a gente fez um negócio por 10. Ou esse cara aqui vale 7 milhões de euros e a gente só conseguiu fazer um negócio por 3. Então tem que ir equilibrando. Porque lá na Europa, diferente aqui do Brasil, se um clube termina 3 temporadas com déficit, com prejuízo, que lá na Itália é a minusvalenza, né? Que é o contrário da plusvalia, que a gente fala muito aqui no Brasil, que lá é a plusvalenza, mas se o clube termina 3 temporadas seguidas com esse problema, com esse déficit nessas negociações, existe uma punição para os clubes não jogarem as competições europeias. Recentemente, algumas temporadas a Juventus passou por isso, não pela sequência de anos, mas porque numa temporada a Juventus extrapolou os níveis e já não jogou no ano seguinte Champions, não jogou UEFA Europa League. Então, assim, a UEFA leva muito a sério essa questão. E isso é preciso ser pelo menos colocado no horizonte. Por isso que surgiu esse valor de 6,5 milhões de euros, tá? Eu preciso explicar isso para vocês. Não é valor de transfer market, que eu recomendo a vocês que não consultem, né? Na maioria dos casos, não levem como verdade absoluta, porque é um site colaborativo. Mas assim, é o jornalista que tem uma informação de dentro da Juventus. Mas isto não significa que este é o valor final e eu explico isso, tá? Eu levei essa matéria, eu encaminhei o link da matéria, o print, tudo direitinho, para o staff do Arthur, para o empresário italiano do Arthur, o Federico Pastorello, e perguntei se esse era o valor com o qual eles imaginavam que a Juventus trabalharia. E ele, mais uma vez, me disse que não, que o valor é menor. Lembram quando surgiu aquela informação de 9 milhões de euros? Eu gravei um vídeo aqui e falei para vocês. Mandei para o pessoal do Arthur, para o empresário italiano, e ele me disse,
Não, e mandou assim, um no com vários Os, assim, não, muito menor o valor. E agora ele me diz novamente que o valor não será os 6,5 de euros, será um valor menor do que isso. Então começa a ficar uma operação muito mais acessível para o Grêmio, né? Tem que ver em que condições, mas assim, se a primeira informação que surgiu na Itália era 9 de euros e a gente está falando já em menos de 6,5, tem uma redução importante aí, pelo menos na perspectiva. Mas eu preciso também colocar aqui que isso não é uma informação oficial da Juventus ao Grêmio. O Grêmio ainda não sabe qual é o valor e o empresário do Arthur também não sabe ainda. E aí eu perguntei, bom, mas quando é que vai ter uma reunião, uma conversa com a Juventus? E a resposta dele foi, mais pra frente, porque agora eles estão concentrados pensando no campeonato italiano. Se vocês abrirem a tabela do campeonato italiano, como eu estou fazendo agora aqui, vocês vão ver que a Juventus está na 5ª colocação, na noite desta sexta-feira, quando eu estou gravando esse vídeo, com 57 pontos na tabela. Hoje a Juventus está fora de uma zona de classificação para a Liga dos Campeões. E isso é muito importante, porque a Juventus, se estiver na Liga dos Campeões, ganha um valor aproximado aí de 60 milhões de euros, o que dá uma margem muito grande dentro de um orçamento, mesmo de um clube bastante rico como é a Juventus na Itália. E a Juventus quer essa classificação para a Champions, então o esforço nessas 7 rodadas finais é para isso. E o staff do Arthur entende essa questão. É por isso que surgiu sempre aquela história que o Grêmio dizia do timing, da negociação. É por isso, gente, porque a Juventus hoje está fora de uma zona de classificação da Champions. Está hoje classificada para a UEFA Europa League, para o 2º escalão, para a Sul-Americana da Europa. E a Juventus, nestas últimas 7 rodadas, vai concentrar esforços nisso. O último jogo da Juventus, no campeonato italiano, é no dia 24 de maio, contra o Torino, um clássico em Turim. É o último jogo da Juventus, um clássico local no campeonato italiano. Então, assim, até lá é muito difícil que a Juventus encaminhe tudo isso. Primeiro porque a briga está muito acirrada com o Como, que está de olho no Arthur, o Como é o 4º colocado, tem 1 ponto a mais. E a Roma está logo atrás também tentando vaga na Champions com a mesma pontuação da Juventus. Então tá todo mundo no bolo ainda. Tá todo mundo no bolo. E isso vai certamente até as últimas rodadas do campeonato italiano. E como a última é um clássico, também é difícil que se preveja ali uma facilidade, que a Juventus tenha resolvido tudo antes, com, sei lá, 3 rodadas, 2, 3 rodadas de antecedência e possa pensar nesse assunto. Porque tem 10 caras emprestados que a Juventus tem que resolver. Então, a tendência é que essa conversa, a partir dessa mensagem que eu recebi do empresário italiano, do Arthur, de que a Juventus ainda está focada no campeonato italiano e que a conversa só vai acontecer mais pra frente, isso só deve acontecer depois do campeonato italiano. 24 de maio, gente, é um mês antes do contrato do Arthur terminar. Então, se o Grêmio já for coletando uma ou outra informação, já tiver, assim, uma outra pista, assim, que venha pelo menos, dá para agilizar a negociação. Mas convenhamos que em um mês dá para resolver a situação do Arthur, né? O Grêmio já está começando a se preparar para isso. E se eu tenho informação aqui de que é menos de 6,5 de euros, o Grêmio certamente já tem alguma informação que não vazou ainda, né? Vamos ser bem sinceros em relação a isso. Vamos ver como é que vai se desdobrar nos próximos dias essa questão toda. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo e fica ligado porque a qualquer momento a gente tá de volta por aqui. Valeu?